Você já teve a sensação de estar sempre correndo atrás da agenda cheia, mas no fim do mês o lucro quase não mudar? Ou então, de olhar a semana lotada, dar conta daquela semana toda, dar conta de tudo, mas ainda assim precisar no plantão para fechar suas contas? Isso é mais comum do que parece. E é exatamente o que trava o crescimento da maioria dos consultórios. Hoje a gente vai conversar sobre o que realmente muda o jogo financeiro do seu consultório particular, sem precisar aumentar, claro, o seu trabalho, sem precisar aumentar o volume de paciente. E no final desse vídeo eu vou te mostrar 3 ações práticas que você pode começar hoje mesmo aí no seu consultório para lucrar mais com o que você já tem. Se você nunca ouviu falar de mim, prazer, eu sou a Gabi, pediatra, neonatologista, pediatra de consultório e uma das fundadoras do PDC, o nosso querido pediatra de consultório. E aqui, nesse canal, a gente ensina de forma prática a puericultura, a gestão e o marketing que você, pediatra, precisa para se tornar referência no consultório. Então já se inscreve no nosso canal, ativa as notificações para você ser lembrado toda vez que um vídeo novo estiver disponível, o que acontece todas as quartas-feiras, religiosamente. Durante muito tempo, eu também achei que o sucesso do meu consultório vinha junto com uma agenda muito cheia. Quanto mais pacientes, mais reconhecimento, mais retorno, porque a gente, afinal, só pode cobrar pela consulta. Só que com o tempo, e depois de conversar, com centenas de profissionais, centenas de pediatras, eu percebi que isso não era sustentável. Na verdade, passando por isso, eu percebi que isso não era sustentável. Muitas colegas minhas estavam se esgotando ali, emocionalmente, fisicamente, por conta dessa agenda cheia, e eu estava indo pelo mesmo caminho. Só que no fim do mês, esse valor todo, ele não cobria nem o investimento que eu tinha feito em estrutura, por exemplo. E o que mais a gente ouve nesse momento é que, é assim mesmo, o consultório de pediatria não dá dinheiro. É só para quem já construiu o nome, já é famoso. Você vai ter que dar plantão para viver bem, não tem como. Ou então você vai ter que crescer, mas você vai ter que atender 10, 15 pacientes por dia. Só que aí veio a virada de chave. O problema, gente, nunca foi o número de pacientes. O problema é o modelo de consultório que a gente aprendeu. Quer dizer, o modelo de consultório que ninguém nunca ensinou pra gente. O lucro, ele não é sobre trabalhar mais. É sobre trabalhar de forma mais inteligente. E isso passa por 3 ações simples, mas muito poderosas, que eu apliquei e que você pode aplicar nessa próxima semana aí no seu consultório também. A primeira, recalcular o valor da nossa hora clínica. Pegar tudo que a gente ganhou no mês com o consultório, subtrair todos os nossos custos, então aluguel, secretária, material, taxa, imposto, enfim, e depois dividir esse valor que sobrou pelo número real de horas que a gente trabalhou. Se o valor da nossa hora for menor que o valor da hora do plantão, por exemplo, tem alguma coisa muito errada. Então, essa conta sozinha, ela já abre muito os nossos olhos. A segunda coisa é aumentar o ticket médio por paciente, realmente aumentar o valor da consulta. Gente, mas não é só sobre cobrar mais por cobrar, simplesmente por cobrar. É sobre a gente também entregar mais valor em cada atendimento. Será que a gente está oferecendo os acompanhamentos da forma como eles deveriam ser feitos? Será que a gente está oferecendo materiais complementares, serviços complementares que fazem sentido para aquela família? Será que você está prendendo o seu valor num tempo curto de consulta, sem espaço para se aprofundar, para realmente entregar valor para a família? E aí, óbvio, você nunca vai conseguir cobrar mais. Gente, tem colega que atende 8 pacientes no mês e fatura muito mais do que quem atende 15, tá? A gente vê isso dentro da comunidade. Terceira coisa, cortar os vazamentos invisíveis. Se você atende por convênio, é a questão das glosas esquecidas às vezes, inadimplência de paciente, consulta que não foi cobrada e não foi paga, taxas altas da maquininha, planilhas desatualizadas, reajuste de consulta que nunca é feito. Parece besteira, parece detalhe, mas é isso que vai comendo o lucro da gente pelas bordas mês seguido de mês. E você, por exemplo, não precisa atender mais. Eu não precisei atender mais. A gente precisa proteger o que entra. Agora, eu quero te fazer uma provocação. Eu não sei se esse é o seu caso, mas vamos supor que você tá aí atendendo os pacientes do convênio com medo de começar o seu consultório. Então, você já até começou, mas sua
sua hora dentro do consultório tá valendo menos do que sua hora dentro do hospital, você nunca parou para fazer essa conta, e aí começou a aparecer paciente particular para você. Só que a primeira coisa que sua secretária faz quando um paciente entra em contato é perguntar: como convênio? Gente, eu tô dando esse exemplo porque isso aconteceu comigo na prática. Esses dias eu fui marcar um cirurgião. Eu entrei em contato com a secretária, a primeira coisa: qual é o seu convênio? Eu fiquei assim, caramba. Se ela me pergunta já de cara qual que é o convênio, e se eu tô interessada numa consulta particular, como no caso eu estava, né, porque eu queria o quanto antes. E se eu tiver interessada numa consulta particular, o paciente vai embora. Opa, pera, se ela tá oferecendo convênio é porque ela só atende por convênio, então. Então entende que são coisas que parecem besteira, parecem detalhes, mas que na prática fazem muita diferença e podem impactar completamente o nosso lucro no final do mês. Então, assim, com essas ações que eu falei aqui, se você parar para fazer esse estudo sobre o seu consultório, pode acreditar, isso já vai fazer uma baita diferença. E eu queria saber aqui nos comentários qual que você já aplica ou vai passar a aplicar a partir de hoje. E assim, como sempre, né? Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, gente, encaminha ele para algum colega seu que tá nesse processo de começar o consultório, ou então que já começou, mas que não consegue engrenar porque fica ali patinando, atendendo, trabalhando horrores, e no final do mês o negócio parece que não vai pra frente. Então compartilha com esse colega, com aquela colega que tá precisando. Já curte aqui, deixa o seu like nesse vídeo, seu joinha, se inscreve no nosso canal, porque toda quarta-feira a gente tá aqui compartilhando o nosso conhecimento, compartilhando um vídeo novo.